mulher extremamente rica, 3 vezes viúva e com um marido adoecido. Acusações de bruxaria surgem e essa história se tornaria uma das mais curiosas de toda a Irlanda. Mas será que Alice Keitler era uma bruxa, uma viúva negra ou nenhuma das duas coisas? Olá, queridíssimos! Eu sou a Beatriz Amorim e eu conto segredos e mistérios aqui numa sala escura. Aqui nesse canal eu falo sobre casos reais, casos sobrenaturais e basicamente tudo que é estranho, tudo que é esquisito, tudo que é bizarro. Se você se interessa por esses assuntos, aproveita para deixar a sua inscrição, que eu posto vídeo toda semana, e também para me seguir nas outras redes sociais, que eu também posto conteúdo por lá. E, gente, eu vou fazer um desabafo, porque assim, esse caso que eu tô gravando hoje não era o que eu tinha planejado para essa semana. Eu ia fazer um vídeo falando sobre o caso do Jeffrey Epstein, eu ia fazer um resumão geral para quem não é muito familiarizado com o caso. Só que o que aconteceu? Eu gravei na segunda, odiei o vídeo, aí eu pensei, vou regravar na terça. Fiz ali umas mudanças no roteiro. Quando eu fui regravar na terça, já começou a dar tudo errado, eu comecei a ter uns problemas técnicos. Além disso, depois quando eu fui assistir, eu simplesmente detestei de novo o vídeo. E eu não sei se vocês acreditam, mas assim, eu acredito que tudo é um sinal quando você é paranoico o suficiente. Então eu entendi isso como um sinal do universo que não era para eu fazer esse vídeo, pelo menos não essa semana. E era para eu escolher outro tema para falar. Então, sem mais delongas, vamos para a história de hoje. A cidade de Kilkenny, na Irlanda, era uma cidade bela, pacata, tranquila e próspera. Era lá que, por volta do século XIII, circulava Alice Keitler. Ela era descendente de mercadores flamencos, proprietários de terra e bem relacionados na cidade, com amigos e parentes em altos cargos. Alice se casou com seu primeiro marido, William Outlaw, em 1280. O Outlaw era um homem de posses, era um homem bem rico, e com ele a Alice teve seu primeiro e único filho, o William Jr. Depois de 20 anos de casamento, o Outlaw faleceu, deixando uma fortuna considerável para sua viúva e filho. Inclusive, depois da morte dele, as finanças acabaram até prosperando. Mas em 1302, a Alice resolveu se casar de novo com um outro homem bem rico, o Adam LeBlond. Aparentemente, o LeBlond gostava muito do enteado William, a ponto de emprestar 3.000 libras para ele, o que na época era uma fortuna. Acontece que a Alice era uma mulher que irritava um pouco o pessoal da cidade de Kilkenny. O fato dela ser uma mulher já bem rica, que tinha herdado muito dinheiro com seu primeiro casamento e que agora estava casada de novo com um homem que era tão rico quanto o seu primeiro marido, acabava deixando as pessoas um pouco incomodadas ou com uma certa inveja, talvez. E esse incômodo que a Alice e o William Jr. causavam na comunidade só aumentou quando o Adam LeBlond mudou seu testamento e passou toda a sua fortuna para a então esposa e para o enteado. O LeBlond tinha filhos biológicos de outro casamento e os filhos dele ficaram horrorizados ao saber que tinham sido deserdados. Em 1309, o LeBlond falece e não demora muito para Alice encontrar o seu terceiro marido, um cavaleiro também muito rico chamado Richard de Vale. E o de Vale, assim como o LeBlond, também estimava muito o seu enteado William Jr. e enchia ele de dinheiro e de presentes. E quando o de Vale morreu, a Alice acabou herdando grande parte da sua fortuna, para desespero dos filhos biológicos dele. E até esse ponto, a Alice já tinha ali duas levas de filhos que a consideravam como se fosse uma madrasta má de contos de fadas. Mas seria no seu quarto casamento que as coisas atingiriam proporções ainda maiores. O quarto marido da Alice era também um cavaleiro chamado John Le Poer. O que já era suspeito começou a ficar mais suspeito ainda quando o Le Poer começou a adoecer gradualmente. Ele foi ficando cada vez mais magro, perdeu todos os pelos do corpo e suas unhas começaram a cair. Curiosamente, esse tipo de sintoma é observado em casos de envenenamento gradual por arsênico. Ainda assim, o Le Poer alterou seu testamento para beneficiar majoritariamente a sua esposa e enteado quando ele falecesse.
Isso, sem dúvidas, irritou os filhos biológicos do Lepoer, mas em vez de considerar uma explicação mais mundana para o que estava acontecendo, eles acreditavam se tratar de algo muito mais aterrador: bruxaria. Foi com essa queixa que eles chegaram para o bispo da cidade em 1324, afirmando que a Alice estava enfeitiçando e tentando matar o seu pai, assim como ela tinha feito com seus 3 maridos anteriores. O bispo da cidade era um homem chamado Richard de Ledred, e ele era o que poderia ser considerado como um caçador de hereges. E entre esses hereges estavam as bruxas. O Ledred era um bispo que tinha sido educado na França durante um período de caça às bruxas. E ele era bem fervoroso nessa questão. Tão fervoroso que ele era impopular entre os seus paroquianos. E ele era tão querido pelos fiéis dele que em 1320 os paroquianos se juntaram, aprisionaram ele, roubaram ele e o acusaram falsamente de vários crimes. Mas o Ledred, então, deu andamento às acusações de bruxaria contra Alice Keitler. Com isso, outras histórias foram aparecendo, cada vez mais sombrias. Além de ser acusada de ter enfeitiçado e assassinado seus 3 primeiros maridos e de estar tentando fazer o mesmo com o atual marido, a Alice também foi acusada de negar a fé cristã e de se aconselhar com demônios. Foi dito que ela havia cozinhado um ensopado no crânio de um ladrão e que os ingredientes dessa sopa incluíam cérebros de crianças não batizadas, unhas de homens mortos, tripas de galo e vermes. Ela também foi acusada de manter relações íntimas com um demônio chamado Robin, filho da arte, e que era por isso que ela era tão rica. Essa última parte foi relatada por uma das criadas da Alice, a Petronila, e a Petronila inclusive disse que era ela quem tinha que limpar tudo depois que os encontros aconteciam. Só que a Alice Keitler, ela não era uma pessoa qualquer. Ela tinha dinheiro, ela tinha posses, ela tinha nome e ela tinha muitos contatos. Então, ela foi atrás desses contatos para que eles a ajudassem a enfrentar essas acusações. Só que o Ledred não ouvia ninguém e isso fez com que a Alice fugisse para Dublin, com medo de ser capturada. E como ele não conseguiu atingir a Alice, ele tentou fazer com que o William Jr. comparecesse ao tribunal no lugar da mãe. O Arnold Lepoer, uma autoridade em Kilkenny, tentou interceder em favor da Alice e ele acabou prendendo o Ledred enquanto o Ledred esbravejava que bruxas e hereges estavam sendo protegidos em território irlandês. Essa situação foi ficando cada vez mais tragicômica. Inclusive, o Arnold mandou fechar a paróquia do Ledred, impediu ele de receber visitas enquanto ele estava preso e convocou paroquianos para que os paroquianos fossem lá falar mal do Ledred. E no meio dessa briga toda, que teve envolvimento até do rei, a Alice conseguiu que o Ledred fosse indiciado por difamação contra ela. Mas o Ledred não desistia de jeito nenhum e quando ele finalmente conseguiu uma liberação para que ele julgasse a Alice pelos crimes de bruxaria, ela já havia fugido para a Inglaterra há tempos. A atenção então se voltou aos supostos cúmplices da Alice Keitler, que confessaram atos de bruxaria após serem submetidos à tortura. A Petronila, aquela criada da Alice, acabou virando um bode expiatório, afirmando que ela intermediava o contato entre a Alice e o Robin, filho da arte, o demônio, e que ela tinha visto a Alice voando em vassouras e ela afirmava que a Alice era a maior entendedora de magia negra que ela já tinha visto. A Petronila foi queimada viva em 3 de novembro de 1324, sendo a primeira pessoa a receber esse tipo de pena por heresia na Irlanda. O Ledred conseguiu fazer ainda com que William Jr. aceitasse um acordo em que ele teria todas as acusações contra ele perdoadas se ele mostrasse arrependimento frequentando a igreja, alimentando os pobres e dando dinheiro para que fosse construído um novo teto para a catedral. O Ledred seguiu sendo odiado pelos membros da sua paróquia e acabou sendo exilado em 1329. A Alice Keitler, apesar de não ter sofrido nenhuma acusação formal e não ter tido nenhum julgamento com relação às acusações de bruxaria, passou o resto da vida em exílio na Inglaterra sem nunca voltar para a Irlanda. E aí a gente tem uma pergunta importantíssima. Se a gente ignorar toda essa questão de bruxaria, será que a Alice Keitler poderia ser uma em série que matou seus maridos? Hoje em dia já não se pode comprovar nada com certeza, mas analisando as coisas que a gente sabe, é possível que a Alice se tratasse de uma viúva negra, um tipo de assassina
assassina que normalmente visa os seus cônjuges, geralmente por motivos financeiros. O seu último marido, Lepoer, que sobreviveu, nunca contestou as acusações contra a esposa e nunca defendeu ela a público. Inclusive, depois de um tempo, ele mesmo começou a desconfiar dela. E se a gente parar para pensar que ele apresentava sintomas compatíveis com o envenenamento por arsênico e que a gente já viu casos parecidos com esse outras vezes, a Alice ser uma assassina em série não seria algo tão improvável de se pensar. Mas a gente ainda precisa trabalhar com uma terceira hipótese, a de que ela não era nem bruxa e nem assassina em série. Ela era simplesmente uma mulher que conquistou coisas que naquela época mulheres não conquistavam, e a gente sabe muito bem como eram tratadas as mulheres que ousavam desafiar os padrões de gênero naquela época. Infelizmente, a verdade se perdeu pelo tempo e o que nos resta hoje é conhecer essa história interessantíssima e especular sobre ela. Então eu quero que vocês me digam nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que a Alice era uma bruxa mesmo? Que ela era uma assassina em série, assassina de maridos, uma viúva negra? Ou vocês acham que também não era nada disso? Que ela simplesmente foi uma mulher injustiçada por conta do machismo, da misoginia da época? E o vídeo de hoje fica por aqui. Aproveita para deixar o like já, para se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e também para me seguir lá nas outras redes sociais. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.